você puder estar e fazer corpo com isso também, seria muito bom, mas a gente não quer deixar de orar também. Estende a tua mão direita essa noite. Pai, nós queremos abençoar o nosso Brasil. Senhor, nós recusamos que o Brasil se torne, Pai, o país da impunidade, o país da criminalidade, o país, Senhor, da drogadição, o país, Senhor, da destruição dos nossos jovens, Senhor, das famílias, de cada um, Pai, membro, Pai, participante, cada pessoa, Senhor, que faz parte de uma família, Senhor, nesse país, cada cidadão, Pai. Nós pedimos que o Senhor estabeleça o teu reino. Nós queremos dizer que o Brasil será conhecido como país de avivamento, país de salvação, país de cura. Então nós declaramos isso sobre o nosso Brasil, Senhor. Deus, derrama, Senhor, temor de Deus no nosso governo, Pai, nos nossos legisladores, Pai. Senhor, estabelece o teu reino também no nosso país. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, só um minutinho para eu me arrumar aqui. Nós estamos nos preparando para no próximo mês, no mês de novembro, a gente já está anunciando há bastante tempo, que nós vamos ter aqui uma série de palavras, uma vida abençoada. Isso porque, primeiro que nós cremos, quantos aqui já estão sendo muito abençoados no ano de 2019? Eu sei que Deus tem nos abençoado muito, nós temos proclamado isso, nós estamos agradecidos pelo que Deus já tem feito, mas nós já estamos olhando para o ano de 2020, para declarar que o ano de 2020 será um ano de céus abertos, de janelas dos céus abertos, de um derramar de graça e de bênção sobre cada família dessa casa. Se você crê nisso, diga amém. Nós estamos desejando isso. Então, essa série é só uma plataforma de lançamento para aquilo que nós queremos ver o Senhor fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no ano de 2020. Então, hoje à noite, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma introdução, uma preparação. Nós vamos estabelecer um alicerce, um fundamento para aquilo que será as 4 semanas de novembro. Eu quero, inclusive, animar você, a você se programar para não perder nenhum domingo. Se você não conseguir vir de manhã, você vem à noite. Se você não consegue chegar aqui no Linha Verde, chega no campus Torre Panorâmica, chega no campus Piraquara. Não perca de maneira nenhuma, porque não se trata apenas de você receber a informação, mas nós queremos que você esteja presente para você também receber a unção que vai ser liberada sobre nossas vidas. Amém? E eu quero orar com você e pedir que o Senhor já comece a estabelecer isso na sua vida. Essa série está baseada no livro Uma Vida Abençoada, do Robert Morris, que é o pastor da igreja Gateway. Infelizmente, eu até diria para você, olha, corre na livraria e compra, mas infelizmente o pessoal da manhã correu e já comprou tudo. Mas você que é um líder de célula, você tem esse livro. Então você já pode correr, ler esse livro, emprestar ele para alguém da tua célula, vamos multiplicar isso, nós vamos correr para a semana que vem, esse livro está de novo na nossa livraria, para você poder acompanhar. Não será apenas as nossas palavras, mas também durante a semana na nossa célula. Imagina tudo isso, você ouvindo domingo, você lendo o livro, você recebendo isso na tua célula. Eu creio que Deus vai realmente criar um alicerce profundo, um fundamento sobre a rocha, nesses princípios que nós queremos estabelecer sobre a sua vida. Isso vai ser uma bênção muito grande para mim, para você e para essa casa. Amém? Abra sua mão onde você está. Vamos orar, vamos pedir revelação de Deus. Pai, eu oro essa noite por meus irmãos, já te dando graça, porque a sua palavra é viva. Deus, as palavras de Jesus, elas são espírito e são vida. E eu oro essa noite que seja liberado sobre nós o Espírito do Senhor, a vida do Senhor, Pai. Que o Senhor fale conosco, que nós retenhamos a palavra da vida no nosso coração, Senhor, para poder viver e experimentar as grandes bênçãos, a vida abundante que o Senhor tem separado para o seu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Se você crê nisso, diga amém. Queridos, serão 4 domingos aprendendo muitos princípios e verdades. Eu estou crendo, inclusive, que você vai receber chaves para destravar diversas áreas na sua vida. É importante, então,
que você realmente faça isso, que você priorize esse ensino. Porque parte do nosso trabalho como pastores é realmente apresentar, ensinar todo o conselho de Deus. Paulo disse, eu não deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus, de casa em casa, no templo. E essa é uma responsabilidade nossa como pastores, porque muitas vezes tem assuntos que não é fácil, especialmente quando nós tratamos de falar do assunto finanças, não é algo muito fácil. Isso porque implica, às vezes, tocar em áreas que são difíceis, que são áreas melindrosas, às vezes implica em falar a respeito da conduta de uma pessoa. Mas eu não posso me omitir, nós pastores da comunidade, não podemos nos omitir dessa responsabilidade. Realmente, falar sobre finanças, às vezes, é um desafio, porque cada pessoa traz consigo uma história pessoal. Alguns aqui tiveram algumas experiências negativas, alguns vieram do mundo com padrões que não são os padrões bíblicos. Mas pense comigo, quantos aqui chegaram com padrões totalmente distorcidos a respeito da família? Homens que traíam as suas esposas, que tratavam elas de maneira grosseira, e hoje foram transformados, são realmente homens muito gentis, muito dóceis, muito abençoadores. Alguém diz amém para isso? Né? Pessoas que chegaram aqui na casa debaixo de maldição da droga, chegaram aqui pessoas violentas, chegaram aqui pessoas sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas foi o conhecimento da palavra de Deus que mudou a sua vida. Foi o conhecimento da palavra de Deus que fez você entrar em diversas bênçãos que antes você não conhecia. Muitas pessoas chegam na casa de Deus com ensinos distorcidos a respeito de finanças. Porque hoje em dia tem muitas vozes ecoando na nossa nação. Você ouve muitas vozes pela internet, pelo YouTube, pessoas que falam isso, pessoas que falam aquilo, mas, no mínimo, alguns desses ensinos são ensinos incompletos. E nós queremos realmente aproveitar essas 4 semanas para entregar um ensino completo. Não é à toa que muita gente hoje está debaixo de sofrimento, está debaixo de espírito de ruína, sofrendo miséria, passando momentos difíceis. E eu me sinto como aqueles leprosos do Antigo Testamento. Não me olhe assim, pensando em mim como um leproso, mas essa é uma história muito interessante, porque o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, cercou Israel. E ao cercar Israel, na verdade, cercou a cidade de Samaria. E a cidade de Samaria ficou debaixo daquele cerco, a comida foi acabando, eles começaram a entrar em grande desespero. Um dia o rei, andando pela cidade, ouviu 2 mulheres conversando, e elas falaram assim, vamos fazer o seguinte, hoje nós comemos o meu filho, amanhã a gente come o seu filho. O rei se indignou, rasgou suas roupas, ele estava num desespero, e o profeta veio e falou, não, amanhã, a essa hora, vocês vão ter comida sobrando. O general do rei se burlou, riu, tirou sarro do profeta. Mas o que aconteceu, naquela noite, 2 leprosos, eles falaram o seguinte, a gente já vai morrer mesmo de fome. Eles não podiam ficar dentro da cidade, eles estavam por fora do muro. Eles falaram, sabe o quê? Vamos lá no campo do inimigo, pelo menos a gente morre tentando comer alguma coisa. E quando os leprosos chegaram ao campo do inimigo, sabe o que tinha acontecido? Deus tinha desbaratado o exército tinha fugido, e eles tinham deixado tudo. Olha o que segundo Reis 7, 8 e 9 conta sobre esses leprosos. Diz assim, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eu me sinto como esses leprosos. Eu tenho visto tanta coisa maravilhosa acontecendo na minha vida. Eu tenho tanto testemunhos de irmãos que nos contam coisas maravilhosas, porque eu não posso deixar de contar para você. Eu não posso deixar de te dar essa notícia maravilhosa, que Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer prosperar as suas finanças.
Oséias 4, 6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Agora, quando nós aprendemos, queridos, os princípios que operam no reino de Deus, quando já não estamos mais ignorantes sobre essas bênçãos que estão disponíveis para a gente, livres dessa ignorância, nós podemos viver o melhor de Deus. Nós podemos desfrutar de bênçãos que vão além das bênçãos materiais. Como a gente já ouviu aqui, o reino de Deus, ele não é comida nem é bebida, mas ele é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo, vai muito além das coisas materiais. E sabe qual é a minha oração? A minha oração é que durante essa série de pregações, você encontre chaves que vão desbloquear o seu legado, chaves que vão liberar prosperidade sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, e eu quero dizer mais, sobre os filhos dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Nós estamos, queridos, sendo chamados durante essas próximas 4 semanas, seremos chamados através da revelação que nós vamos receber, a realmente derrubar uma entidade chamada Mamon, que ela caia por terra no nome de Jesus. Nós vamos estabelecer sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, uma mentalidade próspera, baseada na sabedoria do céu. Amém? Ou seja, nós vamos quebrar o alicerce da pobreza, quebrar o alicerce da mediocridade, e nós vamos receber as bênçãos e prosperidade sobre a nossa vida. Você crê isso sobre você? Estende a tua mão, eu já quero orar por você, Pai. Eu quero declarar isso, Senhor. Deus, céus abertos, janelas dos céus abertos, bênçãos liberadas sobre as nossas vidas. Nós vamos ver essa bênção sobre nós, no nome de Jesus. É muito importante que a gente entenda isso. O alvo dessa série é te introduzir à prosperidade, não à riqueza. Porque existe muita gente rica que não é próspera, e existe muita gente que não é rica, mas é próspera. Tudo que nós vamos aprender vão estar baseados sobre 4 pilares, que são verdades bíblicas sobre as finanças. Eu quero começar já falando sobre esses 4 pilares, porque toda a nossa série vai estar baseada sobre ele. Diga comigo, 4 pilares. O primeiro pilar que eu quero te dizer é que Deus tem prazer em nos abençoar. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo, Deus é bom e Ele está muito afim de me abençoar. Você pode falar isso para a pessoa que está do teu lado, Deus está muito afim de abençoar você. Isso quer dizer, queridos, que Deus não está contra nós. Isso quer dizer que Deus não tem filhos prediletos, Ele não escolhe um e rejeita outro, Ele não faz acepção de pessoas. Vocês lembram que o primeiro ato de Deus ao criar o homem, assim que Ele soprou o fôlego de vida sobre o homem, Ele o abençoou. Ele disse, crescei, multiplicai, dominai sobre os peixes, sobre toda a terra, sobre todos os animais. Deus abençoou o homem. Na verdade, as Escrituras mostram que Deus é a fonte da bênção verdadeira. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que tristeza acompanhe isso. Uau, isso não é bom? Quantos são agradecidos por ter um Deus tão bom? Amado, a Bíblia diz que nunca se ouviu a respeito de um Deus como o nosso, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Imagine isso. Sabe o que é ser abençoado? Quando a gente fala uma vida abençoada, a gente está falando de um livro, A Vida Abençoada, uma série, A Vida Abençoada. Ser abençoado é você ter poder sobrenatural de Deus trabalhando a seu favor. Já pensou lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, no seu casamento, nos seus empreendimentos, Deus trabalhando de maneira sobrenatural a seu favor? Eu e a pastora Eliane, nós encontramos isso em coisas bem pequenas. A gente às vezes fala em casa que Deus cuida da nossa agenda. Às vezes a gente dá bobeira, porque a gente não é um ser infalível, né? Então acontece, às vezes a gente marca com 2 pessoas ao mesmo tempo. O irmão vem, precisava de um tempo, a gente tá bom, marcou. A gente, agora marquei com fulano e marquei também com Mengano nessa mesma hora. Aí, alguém vem e liga para a gente. Fala, aquele horário que a gente marcou, a gente não pode.
Aí a gente desliga e fala, olha só, nem precisamos desmarcar, não ficamos nem culpados nessa história. Deus se encarregou. São bênçãos sobrenaturais. Quando uma vida abençoada, é você ter dias cheios de coincidências divinas, surpresas divinas, Deus fazendo coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Uma pessoa abençoada, queridos, pode ser até que ela não tenha muita riqueza material, mas ela desfruta de uma qualidade de vida que a maioria das pessoas gostaria de experimentar. A Bíblia fala que o sono do trabalhador é doce. Ele dorme tranquilo, ele come feliz, ele se alegra. Não é verdade? Às vezes a pessoa que tem muito dinheiro compra um carro hoje, na mesma noite já olha o carro do outro e fala, o meu não tem a mesma coisa, já está chateado com o carro. O pobre vai lá, compra aquele fusquinha, né? Deixa a tua roupa com aquele cheiro gostoso. Quem aqui já teve um Fusca? Você esquece a roupa no carro, acabou, né? Mas pelo menos ele tem duas alegrias, né? Uma alegria quando compra, outra quando vende. Alegria maior ainda. É a vida. Por quê? Porque quem é abençoado desfruta as coisas que Deus dá. Desfruta em cada aspecto da sua vida. Goza de saúde, goza de relacionamento, goza do seu trabalho, da sua família, vai bem nas suas emoções, nos seus pensamentos. Mas é muito importante que a gente entenda esse fato. A gente compreenda que Deus está a fim de abençoar você. Deus não está contra você, Ele está a fim de te abençoar. Hebreus 11, 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é recompensador. Deixa eu ver a versão que vocês têm. Existe que recompensa aqueles que o buscam. Muita gente, tem crente inclusive que não crê nisso, sempre está pensando que Deus está encontrando uma maneira para castigar você. Finalmente você pisou um pouquinho na bola, pronto, agora vai desandar tudo vai dar errado. Muita gente está pensando isso, mas a Bíblia não fala isso, ela fala o seguinte, que Deus recompensa a sua fé. Você essa noite saiu da sua casa, você essa noite veio até esse lugar, para quê? Para buscar a Deus, e Deus é galardoador, é recompensador da sua fé. Isso é uma verdade bíblica. Deus tem prazer de recompensar os seus filhos, Deus tem prazer de recompensar as suas filhas, especialmente filhos e filhas diligentes, aqueles que buscam a sua vontade e o seu caminho. Até uma questão teológica aqui, porque hoje em dia, em nome da graça de Deus, muitos aprenderam que as obras não são importantes. Agora, as obras que não são importantes são as obras baseadas no esforço humano. Quando eu digo assim, não, eu fiz, agora eu mereço. Eu fui na igreja, Deus tem que me abençoar, eu dei meu dízimo, isso você está baseado na tua força, na tua capacidade. Então essas obras realmente não têm valor. Mas Deus honra as obras de fé. Por isso a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Deus honra aquelas obras que nós fazemos baseados na palavra dele. Não é à toa que a Bíblia diz, Jesus mesmo declarou isso em Mateus 5. Ele disse que a sua luz deveria brilhar diante de todos os homens, para que eles então pudessem ver as nossas boas obras e glorificassem o Pai que está nos céus. Tiago também diz, que eu já falei, que a fé sem obras, ela é morta. Agora, a gente sabe o que Jesus fez na cruz, está feito, está consumado. Nada que eu fizer ou que eu deixar de fazer pode mudar isso. Mas existe a minha parte e a sua parte. Essa foi a parte de Jesus. Qual é a minha parte? A minha parte é crer na sua palavra. A minha parte é descansar em fé. E isso envolve as nossas escolhas. Deixa eu te dizer algo. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Eu ouvi um pastor falando algo que eu gostei muito. Ele diz assim, ele falou assim, a gente não é vidente, a gente não prevê futuro, mas
nós podemos prever o futuro de uma pessoa só olhando as escolhas que ela está fazendo hoje. As escolhas que nós fazemos hoje afetarão o nosso futuro. E cada vez que você, escute isso, cada vez que você faz uma escolha baseada nessa palavra, baseada na fé que você tem nessa palavra, você diz, eu creio nessa palavra, e eu escolho baseado nessa palavra. Cada vez que você faz uma escolha dessa, Deus respalda a sua fé. Deus é recompensador da sua fé. Deus é recompensador dessa obra de fé que você decidiu fazer. É muito interessante, a gente estava ouvindo hoje o Matt. Eu conheço o Matt há muito tempo, eu que fiz até o casamento dele e da Edna. O que eu não sabia é que ele gastou toda a aposentadoria dele para casar com ela. Valeu a pena? Glória a Deus. Mas você está ouvindo o testemunho de um canadense que deixou, ele não veio por causa da Edna, ele veio porque ele sentiu um chamado missionário. Aqui a Edna fisgou ele, Mas que deixou tudo, deixou seus bens, sua casa, sua família, todas as coisas. E olha o que Marcos 10, 29 e 30 diz. Jesus disse, em verdade te digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura, vida eterna. Eu comentei isso hoje de manhã, foi interessante, porque daí na hora eu falei, Matt, Deus te deu 100 vezes mais a família que você deixou lá, muito mais irmãos, muito mais pessoas ao seu lado. Eu até brinquei com ele, às vezes até demais, Matt. E aí na hora do almoço ele me mandou uma foto, a casa dele cheia de gente aqui, terminou o culto aqui, o pessoal vazou para a casa do Matt. Porque o que Deus faz, Ele respalda a tua fé. Ele não vai te deixar. Eu e a Eliane, que deixamos o Rio de Janeiro, viemos para cá, também deixamos nossos pais. Nossas filhas cresceram sem conhecer os avós, iam ver os avós uma vez por ano. Mas eu dou graças a Deus, porque aqui na família de Cristo, minhas filhas tiveram avós, tiveram tias, tiveram sempre gente para cuidar, gente que amou. E nós agradecemos a Deus pela vida dessas pessoas que Deus levantou, porque Deus respalda a nossa obra de fé. Queridos, nossas decisões, aquelas que nós tomamos baseadas nos princípios, afetam a nossa vida para o bem. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo. As decisões que eu tomo, baseado em princípios bíblicos, afetam a minha vida para o bem. Elas têm o poder de abrir e de fechar portas. Elas têm o poder de destravar bênçãos que pertencem a você e que estão esperando um passo de fé para que elas sejam liberadas sobre a sua vida. Outro dia, eu fui buscar um preletor, no meio do ano, eu fui buscar um preletor no aeroporto, e eu tinha pedido a um irmão aqui da igreja para comprar uma coisa para mim. Ele comprou, e eu fiquei de pagar ele depois. Então eu passei no banco, e eu saquei o dinheiro, era uma boa quantia de dinheiro, coloquei no bolso, e fui no aeroporto para buscar esse pastor que ia pregar aqui. No meio, peguei o pastor, botei ele no carro, Deus falou para mim, o dinheiro que está no teu bolso é dele. Daí eu falei, o que eu vou fazer, No meio do caminho, eu parei ali na Avenida das Torres, falei, irmão, no sinaleiro, falei, Deus falou para eu te dar esse dinheiro. Ele falou, glória a Deus, irmão, orou comigo e vazou com o meu dinheiro. Vazou com o meu dinheiro, fiquei lá, falei, agora, tem que pagar o irmão com o dinheiro que eu queria fazer uma outra coisa. Vou ter que pegar lá, então peguei o dinheiro, paguei o irmão. E a outra coisa que eu queria fazer foi se desgastando, foi passando o tempo, ficando cada vez pior. E as coisas eram os pneus do meu carro. Estava cada dia mais careca. Cada dia mais careca. E um dia eu cheguei aqui na igreja, deixei meu carro estacionado. Quando eu voltei dentro do porta-mala do carro, tinha 2 pneus. Justamente os pneus que eu queria comprar. São caros os pneus do meu carro. Eu falei, glória a Deus. E aí, o irmão agora, ele ouviu essa história, ele veio me contar de noite. Ele falou, várias vezes eu passei
e eu sentia de passar perto do teu carro. Eu passei uma vez, não vi nada. Outra vez que eu vim aqui, Deus falou, passa lá no carro ali. Aí eu olhei e falei, os pneus do carro do pastor estão feios demais, eu vou comprar uns pneus para ele. E Deus vai fazendo assim. Na verdade, essa bênção estava me esperando. Esse irmão estava todo dia olhando meu carro, ele só não via. Mas na hora que eu dei aquela oferta para aquele irmão lá, eu liberei essa bênção, abri caminho, e eu já sei que quando aquele irmão deu o pneu, outra bênção foi liberada sobre ele. Deus vai fazendo rolar as coisas de um lado para o outro, porque tudo pertence a Ele. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, dar é a chave da prosperidade. E deixa eu te dizer algo, é muito interessante isso, porque se a chave da prosperidade fosse receber, você ia estar debaixo da decisão de outra pessoa a respeito da sua prosperidade. Você ia depender que alguém te desse para que você prosperasse. Então você ia falar assim, sabe por que eu não prospero? Sabe por que eu estou pobre? Sabe por que a coisa está difícil? É porque ninguém me dá nada. Você podia culpar outros. Mas Deus não colocou a chave da prosperidade sobre receber. Ele pôs a chave da prosperidade sobre dar. Portanto, você tem o poder de desencadear bênção sobre a sua vida. À medida que você dá, à medida que você abençoa, à medida que você libera, Deus colocou isso na sua mão. A hora que você começar a fazer, você vai liberar bênção sobre a sua vida. Levanta a sua mão direita e fala assim, Deus é bom e Ele está muito afim de abençoar a minha vida. Você crê nisso? Põe um sorriso aí, porque é verdade. É verdade. Você pode dar um aplauso para isso, porque vale a pena. Vale a pena. O segundo pilar é que Deus recompensa a boa mordomia. Na verdade, na Bíblia, os mordomos ocupavam um lugar de honra. Eles serviam aos reis e a pessoas muito importantes. Vocês lembram que José era mordomo de Potifar. Ser mordomo era um cargo de alta responsabilidade, porque eles cuidavam daquilo que não era deles. Espiritualmente falando, nós também somos mordomos de Deus. Põe a mão sobre o teu coração e fala, eu sou mordomo de Deus. Isso porque tudo que nós temos pertence a Ele. Nós somos apenas mordomos, nós somos administradores dos bens que Deus colocou nas tuas mãos. De tudo aquilo que Ele permite chegar a você. Em diversas parábolas, Jesus ilustra isso. Inclusive, Ele diz assim, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E às vezes esse muito era colocar você sobre mais responsabilidade, era colocar você com uma maior autoridade. Mas muitas vezes também essas parábolas que Jesus contou se referiam a finanças. Por exemplo, as parábolas, a gente sabe as parábolas dos talentos, que um recebeu 10, outro 5, outro 2. Isso eram medidas, moedas da época, medidas financeiras da época. Tem a parábola das minas, diz que certo homem nobre partiu para uma terra distante. Ele chamou 10 servos e confiou a eles 10 minas. Uma mina, cada uma valia 100 denários. 100 denários eram 100 dias de trabalho. Isso quer dizer que aquele rei colocou na mão, aquele homem nobre colocou na mão de cada um dos seus servos 3 meses e meio de trabalho, para que eles administrassem isso. E ele disse, olha, façam render esse dinheiro até a minha volta. Quando nós olhamos a parábola, nós vamos ver que aqueles que foram mordomos fiéis receberam mais. E os que foram infiéis, diz a Bíblia, que até o pouco que foi dado a eles, lhe foi tirado. E sabe para quem foi dado? Foi dado para aqueles que sabiam administrar bem. Agora, trazendo isso para a nossa responsabilidade, ou para a nossa realidade, por que é que Deus confiaria mais recursos àqueles que não estão sendo fiéis? Por exemplo, se uma pessoa não sabe lidar com R$2.000 por mês, por que é que Deus lhe daria um ganho de R$20.000? Nós temos aqui um princípio bíblico, é um princípio da boa administração. Não é questão se você tem pouco ou muito, mas como é que você está administrando isso. Durante a série, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre princípios de administração.
Porque essa porção que Deus fez chegar na tua mão, compete a você administrar. Você já deve ter visto isso. Tem gente que às vezes tem tão pouco, e com aquele pouco faz muito, constrói, inclusive deixa até herança para os filhos. E às vezes tem gente que passa muito dinheiro pelas mãos dela, mas elas não conseguem construir nada. Alguém conhece isso? Alguém já viu isso? Por quê? Questão de administração, questão de mordomia. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu creio que durante esse mês dessa série, algo vai virar, uma chave de mordomia vai virar na sua vida. Eu creio que você vai desencadear um processo onde você vai sair definitivamente das dívidas. Se tem alguém que está aqui endividado durante essa série, eu creio que vai começar um processo para te tirar totalmente das dívidas. Eu tenho visto gente que tinham dívidas impagáveis e que se aproximaram de nós, os pastores ou de algum conselheiro, e elas, pela graça de Deus, alguns levaram quase 5 anos, mas ao final de 5 anos vão fazer uma festa de celebração, para dizer, eu não devo absolutamente nada a ninguém. Você pode dar um aplauso para isso? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Eu declaro sobre a sua vida que você vai fazer o melhor com aquilo que tem chegado nas suas mãos. Eu declaro que você vai saber aonde o seu dinheiro vai todo final do mês. Para muitos de vocês, hoje está acontecendo assim: acaba o dinheiro e sobra mês. Eu quero declarar que vai acabar o mês e vai sobrar dinheiro. Amém? Que assim seja sobre a sua vida. Você vai saber exatamente, você vai ter controle sobre os seus gastos. O reino de Deus fará parte das suas prioridades. Deus quer abençoar você e prosperar, para que você possa abençoar o reino de Deus. Gente, eu tenho um testemunho de uma pessoa que ela sentiu no coração de dar uma certa quantia, né, com mais de 3 zeros, não, com 3 zeros pelo menos, né, para um missionário. Ela falou, eu quero dar essa oferta para esse missionário. E ela foi diante de Deus e falou, Senhor, eu quero dar tantos mil para esse missionário, só que eu não tenho dinheiro. E ela falou, olha, Senhor, me dê esse dinheiro para que eu possa dar para esse missionário. Pergunta o que aconteceu. Deus deu. Veio na mão dela. Olha que coisa maravilhosa. Não é questão de dinheiro, é questão de coração. Porque ela nem tinha, mas o coração dela estava disposto a abençoar. Então Deus falou, por que você quer fazer? Eu vou usar você como objeto da minha bênção. Você vai ser um canal de bênção. Eu vou botar o dinheiro na sua mão para que você possa abençoar outros. Deus vai fazer isso, porque Deus sempre recompensa a mordomia. A terceira coisa que eu quero te falar, que é um pilar, é que Deus usa as finanças para testar o nosso coração. Quer a gente goste ou não, essa é uma verdade bíblica. Você sabia que Jesus gastou 1/3 de todos os seus ensinamentos sobre finanças? Com tanta coisa para ensinar, ele gastou 1/3. Você sabia que existem mais ou menos 500 versículos sobre oração e salvação, mas existem 2.000 versículos sobre finanças? Jesus falou sobre dinheiro em 16 das 38 parábolas que ele contou. Isso por quê? Porque não há nada que revele mais o coração do homem do que as finanças. Foi o que o Matt falou hoje. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. As motivações mais íntimas do homem geralmente estão com as finanças. Você já reparou isso? Que quem dá o dízimo nunca fica ofendido se o pastor prega sobre dízimo? Quem se ofende é quem não dá. Porque quem dá fala, isso aí mesmo, pastor, já aconteceu com a minha vida. Olha, eu quero depois contar um testemunho, vou falar o que Deus está fazendo. Eu sou fiel no meu dízimo há tanto tempo, olha a obra que Deus está fazendo. Quem não dá fala, pô, o pastor está falando de dinheiro de novo. Brincadeira, trouxe meu visitante hoje, justamente hoje está falando sobre dinheiro. Não sei que coisa, essa igreja é dinheirista. Verdade sim ou não? Quem sabe que Deus te abençoa,
Você fala, amém, glória a Deus, fala mais, pastor. Estamos juntos, é isso aí mesmo. Porque, na verdade, está mostrando o coração. Não é à toa que Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu volto a dizer para você, eu não estou falando sobre dinheiro. O que eu estou falando é sobre viver uma vida abençoada em todos os sentidos. O dinheiro é só um aspecto dele. Mas de nada vale ter dinheiro e não ter paz. De nada vale ter dinheiro e não ter saúde. De nada vale ter dinheiro. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de prosperidade. Não há nada nessa vida que tenha poder maior de testar o nosso coração e também de corromper o coração. Infelizmente, nós vivemos numa nação cujo coração dos homens para os quais nós deveríamos depositar a nossa confiança foram totalmente corrompidos, e corrompidos pelo quê? Pelo dinheiro. Mas a verdade, queridos, é que não pode parar, não pode se calar aqui, é que Deus deseja ardentemente nos abençoar. Mas as bênçãos não podem ser um fim em si mesmo. As bênçãos vêm para que nós sejamos também uma bênção. É por isso que Deus fez aquela promessa a Abraão, ele disse, eu farei de você um grande povo, eu abençoarei os que te abençoarem, eu resistirei os que te amaldiçoarem, eu tomarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Quantos aqui querem ser uma bênção? Então você tem que falar, Senhor, assim como o Senhor está afim de me abençoar, eu estou facinho para ser abençoado. Vem me abençoar. Mas não seja para você gastar nos seus prazeres, para você dizer, você tem que fazer a mesma oração dessa moça, você tem que dizer, Senhor, eu estou querendo abençoar essa pessoa, estou querendo ajudar aquele irmão. Olha, uma coisa linda que aconteceu aqui na nossa igreja, tinha uma moça aqui da nossa igreja, tem uma moça aqui na nossa igreja, que ela estava vivendo numa casa, numa situação muito precária. Ao ponto que a filhinha dela pequena falou, mãe, o meu sonho é morar numa casa que eu possa pular nela. Sim, porque a mãe tinha falado, filho, você não pode pular aqui. Os barrotes debaixo do assoalho estão todos comidos pelos cupins. Se você coisa, a casa vai cair. Quando teve aquela chuva horrível, elas correram para um banheirinho que tinha, porque é a única parte de alvenaria. Mas sabe o lindo? A célula se mobilizou. Levantou um certo recurso. E aí eles vieram e falaram conosco, olha, essa moça está nessa situação precária e tal. E nós falamos, olha, vamos botar aqui no Instagram aqui da igreja. Na mesma semana, completou todo o recurso. E, queridos, não foi nem coisa que às vezes o irmão teve que tirar do bolso. Ele tinha lá a telha no terreno dele, ele tinha madeira ali. Então nós só nos mobilizamos para ir buscar. Outros falaram, não, eu vou dar uma quantia de dinheiro. E para a glória de Deus, essa pessoa agora, a filhinha vai poder pular dentro de casa. Isso é maravilhoso. É ser bênção. Nós estamos crendo nisso. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Hoje, deixa eu ler com vocês. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Eu quero ser essa pessoa, e você? Eu quero ser bênção. O último pilar é que Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. Nosso Deus age por princípios, porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo, porque Ele estabeleceu a sua palavra. Então, o nosso Deus determina que Ele te abençoará sobre a palavra dEle. A palavra dEle não voltará vazia. Agora, quando nós olhamos Deuteronômio 28, nós temos quase que um resumo das promessas de Deus.
E esse resumo é para aqueles que andam nos caminhos de Deus. Você ouviu o que eu disse? Que quando você toma decisões baseadas em princípios, isso afeta a sua vida para o bem? O que eu vou ler para você agora, Deuteronômio 28, já está ali, versículo 2, diz que todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Eu gosto muito de pensar que mais do que acompanharão, perseguirão. Quantos querem ser perseguidos pela bênção? A bênção vem sobre a tua vida e você está andando, a bênção está correndo atrás de você. Eu tenho que agarrar ele, de alguma maneira eu tenho que te pegar. Essas bênçãos virão sobre você e te acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Versículo 8 diz assim: o Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se andarem nos seus caminhos. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: tem bênção esperando a minha obediência. A sua obediência desatará a bênção sobre você. A sua obediência destravará recursos que estão separados para a sua vida. Versículo 10 diz: então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais, na colheita da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, olha que legal isso aqui, ó, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Uau, que bênção, que tremendo. Eu não posso deixar de lembrar você esses 4 pilares. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Deus recompensa a mordomia. Deus usa as finanças para testar o nosso coração. E Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. Quantos já foram abençoados? Isso é só a introdução da série. Só a introdução. Imagina que vão ser essas próximas 4 semanas. E a minha fé é que essas próximas 4 semanas serão acompanhadas de testemunhos. Que Deus fará coisas grandes na sua vida. Eu quero orar por você hoje à noite. Nós vamos fazer 2 declarações. A primeira, vocês já conhecem bastante. Porque em alguns minutos eu vou orar por aquelas pessoas que estão aqui, que precisam receber a salvação de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se você crer no seu coração e declarar com a sua boca, você será salvo. Quando eu olho para o Apocalipse, eu vejo que Deus é extravagante na sua riqueza. Os céus têm ruas de ouro. Os paralelepípedos no céu são de ouro. Diante do trono de Deus tem um mar de cristal. As portas da cidade celestial são de pedras preciosas. Mas a coisa mais valiosa do céu nem é a rua de ouro, nem é o mar de cristal, nem são as portas de pedras preciosas. A coisa mais valiosa do céu é Jesus. Porque Jesus é o céu. E Deus não poupou a sua maior riqueza, o seu próprio Filho. E Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem aqui é pai e mãe? Você daria tudo pelo seu filho. Você prefere morar debaixo da ponte, mas ter teu filho com você, do que morar no palácio e perder seu filho. Não é verdade? Coisa mais preciosa dos nossos filhos. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, Ele entregou o seu filho. Essa é a maior declaração de amor. Isso diz para você quanto você vale. Você não é de pouco valor. Porque Deus tampouco é bobo, Ele não pagaria um preço tão alto por uma mercadoria que não tivesse valor. Mas Deus não te considerou mercadoria, Ele te considerou filho também. Ele te deu o mesmo valor que Ele dá para Jesus. E essa noite, se você crer no seu coração e você fizer uma declaração... Pastor slide. Travou? Amém. Então vamos lá. 1, 2, 3 e...
ao receber as palavras dessa série, estamos crendo no Senhor para empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, promoções e cargos melhores, propriedades e heranças, juros e rendimentos, descontos e devoluções, depósitos em conta, presentes e surpresas, dinheiro extra, dívidas pagas, diminuição de despesa, bênção e aumento. Agora vamos agradecer. Vamos lá, juntos, diga comigo: obrigado, Senhor, por atender todas as minhas necessidades financeiras, que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Se você crê, dê esse aplauso, glória a Deus.